Olá, pessoal. Dando continuidade ao nosso projeto, nesta aula a gente vai aprender a trabalhar com o componente Data Grid View. Esse componente Data Grid View é o componente que a gente usa para estar trabalhando com tabelas, tá? No Windows Forms. Então, nesta aula a gente vai inserir um Data Grid View no nosso formulário e a gente vai preencher esse Data Grid View a partir de uma consulta na tabela do banco de dados, tá? Então vamos lá para o nosso projeto. Na aula passada, nós terminamos essa parte aqui onde a gente consegue editar um funcionário, por exemplo. Então trouxe aqui o funcionário, ele retornou aqui a profissão do funcionário. Fazer outra consulta aqui, ele retornou. Aí, quando eu clico no botão novo, ele limpa as caixas de texto, porém a profissão fica a que estava selecionada anteriormente. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer nessa aula é corrigir isso aqui. Como que eu faço isso? Aqui no meu formulário, eu dei 2 cliques no botão novo. E aí, quando eu limpar essas caixas aqui, o que eu vou fazer? Eu vou definir o texto do combo box, do combo box profissão. Então, o que eu vou fazer? Combo box profissão, cbprofissão.text, recebe novamente aquele texto. Selecione uma profissão. Vamos testar aqui. Vou clicar aqui no botão Start. Testei. Vou vir aqui pesquisar um determinado funcionário. Cliquei em pesquisar, trouxe o médico. Quando eu clicar no botão novo, note aqui ó, que ele limpou o campo aqui, os campos de texto, e o combo box ele colocou, seleciona a profissão, tá? Bom, vamos dar continuidade aí ao nosso projeto. Para a gente adicionar essa caixa esse Data Grid View, essa tabela, a gente vai criar uma nova aba aqui no nosso Tab Control. Então, clique não dentro aqui do Tab Control, clique mais ou menos nessa, eu tenho duas abas aqui, clica aqui na área onde ficaria uma terceira ou quarta aba, ou então clica aqui nessa setinha para você selecionar ele. Feito isso, vem na opção Propriedades e verifica se está selecionado o Tab Ctrl 1. Se tiver sido selecionado, clique na opção Tab Pages. Nota que tem essas duas abas selecionadas. Dá um zoom aqui. Estou com essas Tab Pages selecionadas. Tab Page 1, referente ao cadastro, e a Tab Page 2, referente à consulta. Então, vou adicionar uma nova aba, uma nova Tab Pages, e vou alterar a propriedade de texto dela para todos funcionários. Feito isso, vou clicar aqui em OK. Ele já vai adicionar essa abinha aqui para a gente. Bom, aí vou clicar novamente nessa aba, selecionar ela, nota que ela está sem nenhum conteúdo. Eu vou vir aqui na opção Caixa de Ferramentas. Eu estou com o meu Common Controls, os componentes mais comuns selecionados. Vou fechar essa abinha e vou abrir a aba Data. Essa aba Data são os grupos de componentes que trabalham diretamente com dados que vêm de uma fonte externa, que vem de um banco de dados, que vem de um arquivo XML, que vem de uma fonte externa. A gente vai estar trabalhando aqui com o Data Grid View. Esse componente, ele é equivalente a uma tabela. Fazendo uma analogia, seria tipo um componente table lá no HTML. Quando você clicar nele, arrastar e soltar ele na tela, ele vai aparecer essas opções aqui. Então, de cara, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai desabilitar aqui, desmarcar esse Enable Editing, Enable Editing e Enable Deleting. Vamos retirar essas opções porque a gente vai fazer essas operações através dos nossos botões lá da primeira aba de cadastro. A gente não vai deixar o usuário nem editar, nem cadastrar, nem excluir uma informação diretamente aqui no nosso Data Grid View.
Então, alterando essas modificações, você pode clicar novamente aqui no meio do componente e posicionar ele aí de uma forma que ele ocupe toda a sua tela, toda essa aba. Então faça assim, mais ou menos igual eu estou fazendo. Isso. Trazer aqui na setinha, estou movimentando na setinha, tá? Do teclado. Ficou mais ou menos centralizado. Bom, feito isso, eu vou pressionar o botão salvar aqui e vou vir na opção propriedades. Ele veio com o nome padrão dele, Data Grid View 1. Eu vou renomear ele para DGV, que são as iniciais, funcionários. Então esse é o nome que eu vou colocar para ele. E aí, como que eu vou manipular esse Data Grid View aqui? Como que eu vou preencher ele? Então vem aqui no slide só para a gente pegar o código aqui. Então eu tenho aqui o código chamado busca funcionários, eu tenho aqui um método chamado busca funcionários. Eu vou copiar ele, vou estar copiando ele e vou colar ele logo após o meu código do busca profissões. Então, clico o botão direito no meio da tela aqui, visualizar o código e vou procurar o método busca profissões. Meu método busca profissões, ele está aqui, ó. Que na verdade chama preenche combo box, que é o nosso, ele traz as profissões do banco de dados. Então, nesse momento aqui, ó, entre a linha 57 e 58, eu vou dar uns enters aqui e vou colar aquele método. Bom, a primeira coisa que a gente vai fazer aqui, como a gente vai conectar com o banco de dados, a gente vai usar um try catch. Então, coloca TRY e pressione 2 vezes sua tecla Tab do teclado, que ele já gera a estrutura para você. Esses comandos aqui, eu vou selecionar eles todos, que eu tinha colado do método, até a palavra com.close. Vou recortar, dar um Ctrl X aqui, e colar dentro do método try. Tá? Feito isso, o mesmo padrão da aula anterior. A string de conexão já foi declarada no início desse formulário, então não há necessidade de declará-la novamente. A gente vai criar um objeto para conectar com o banco de dados. Cria um objeto para conectar com o banco de dados. A gente vai abrir a conexão com o banco de dados. Banco de dados. Aí a gente vai definir uma string, que eu vou chamar de SQL, que é o comando SQL. Então, eu vou recortar aqui, ó, esse comando SQL aqui. E vou colar ele nesse ponto. E vou passar como parâmetro aqui, ó, esse comando SQL. Bom, nesse momento, eu vou estar executando esse comando lá no banco de dados, para testar ver se ele realmente vai funcionar. Vim aqui no banco de dados, colei ele aqui. A minha tabela se chama só TBL funcionário. Então, vou ter que apagar o S aqui, ó, que se eu executar ela desse jeito, ó, não vai funcionar. Então, volto aqui, apago esse S, aí ele vai funcionar. Depois eu defino o comando SQL e a conexão do BD, do banco de dados, para executar esse comando SQL. E aí eu uso o execute header, que é para realmente eu executar a consulta. Então, o execute header aqui vai executar a minha consulta. Verificou aqui se tem dados. Se tiver dados, se essa consulta retornar alguma coisa, eu crio uma tabela genérica, que a gente já viu por que eu criei essa tabela genérica. Tabela genérica. Carrego os dados dessa tabela genérica, que eu chamei de DT, para o data table. E aqui eu
coloquei o nome do componente de Data Grid View funcionários. Aqui está Data Grid View Func. Então, vou pôr Data Grid View funcionários. Parou de dar o erro. Se não, ele vai dar uma mensagem nenhum funcionário encontrado. Se der algum erro, então eu dou a mensagem aqui, mensagem box, ponto show. Provavelmente esse erro é um erro de conexão com o banco de dados, ou erro na consulta SQL, e aí ele vai mostrar para mim qual que é esse erro. Finalizando aqui, ó, o meu com.close, eu recorto ele desse passo, né? E abro o finally aqui e colo esse comando com.close aqui para eu fecha a conexão com o OBD. Tá dando um erro porque a minha conexão foi criada dentro do try. Então eu vou recortar ela aqui, pessoal. Não esqueça de colar a conexão fora do try. Então declara esse objeto com fora do comando try. Senão eu não consigo colocar o finally para finalizar a consulta. Feito isso, se eu executar aqui, vou pressionar aqui, dar um start. Notem aqui, ó, que não trouxe nada, não trouxe nenhuma informação. E quando eu rodei essa consulta lá no banco, ó, ele retornou. Quando eu rodei essa consulta aqui no banco, ó, ele retornou 7 registros aqui para mim. Então, o que está faltando? Está faltando aqui, quando mostrar o formulário, eu chamar um método, chama o método que preenche o data grid view, que é o nosso DGV funcionários. Então, como que eu faço isso? Busca funcionários. Vamos testar aí. Olha só, pessoal. Trouxe aqui o ID do funcionário, o nome, a idade, o salário e a profissão. Porém, tem algumas informações que a gente vai omitir e outras a gente vai melhorar aqui. Então, na próxima aula, o que a gente vai fazer? A gente vai formatar essas colunas aqui. Por exemplo, a gente vai ocultar a coluna de ID do funcionário. A gente vai aumentar o espaço aqui na tabela, na coluna de nome. Diminuir um pouquinho na coluna idade. Formatar o salário para ele mostrar um R cifrão, ficar mais bonitinho. E também vamos fazer uma consulta, melhorar essa consulta para trazer o nome da profissão e não só o ID, igual está trazendo aqui, tá? Mas isso é assunto para a próxima aula. Até a próxima aula então, pessoal. Um abraço.